Eduardo nunca gostou de surpresas. Dono de uma das maiores construtoras da cidade, ele era conhecido por controlar tudo. Cada contrato, cada gasto, cada detalhe. Depois que a esposa faleceu, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Foi quando contratou Marina. Discreta, educada, mãe de 2 filhos pequenos. Ela trabalhava há 6 meses ali. Nunca atrasou. Nunca respondeu atravessado. Nunca pediu adiantamento. E talvez fosse isso que incomodava. Era perfeita demais. Um amigo comentou durante um jantar. Cuidado, Eduardo. Essas histórias de funcionária boazinha demais sempre acabam mal. Ele riu na hora, mas aquela frase ficou. E começou a observar. Marina saía sempre no mesmo horário. Nunca mexia em nada além do que era dela. Mas às vezes, ficava alguns minutos a mais na casa. Sozinha, na sala. Eduardo não perguntou. Não confrontou. Ele instalou uma câmera, pequena, escondida, virada exatamente para a sala principal. Se não tem nada errado, não tem problema, pensou. Na manhã seguinte saiu mais cedo. E esperou. Esperou o horário em que Marina ficava sozinha. Abriu o aplicativo da câmera no celular. O que ele achava que veria? Talvez alguém entrando escondido. Talvez ela mexendo em algo. Talvez roubando alguma coisa. Mas o que apareceu na tela fez Eduardo parar de respirar por alguns segundos. E ele nunca esteve preparado para aquilo. Eduardo aumentou o volume do celular. A sala estava silenciosa. Marina terminou de limpar o chão. Guardou os produtos. Olhou ao redor como se tivesse medo de alguém entrar. Ele franziu a testa. Eu sabia. Mas então, ela não abriu gavetas. Não mexeu em nada valioso. Não pegou objetos. Ela caminhou até a estante. Pegou um porta-retrato, o da família dele, Eduardo, a esposa, e o filho pequeno. O filho que ele perdeu junto com a esposa naquele acidente há 3 anos. Marina sentou no sofá e ficou olhando a foto por vários segundos, em silêncio. Depois disso, ela fez algo que deixou Eduardo completamente confuso. Ela pegou o celular dela, abriu a câmera frontal e colocou ao lado do porta-retrato, como se estivesse mostrando a foto para alguém. Então falou baixinho. Tá vendo, meus amores? Foi aqui que eu falei para vocês. Essa casa. Eduardo sentiu o estômago gelar. Ela continuou. Olha como ele era feliz com a família dele. A voz dela não tinha inveja, não tinha maldade, tinha tristeza. Ela aproximou o celular da foto. Vocês lembram quando eu falei que o pai de vocês também sonhava em dar uma casa assim pra gente? Eduardo arregalou os olhos. Marina respirou fundo. A gente não conseguiu, mas vocês vão conseguir, eu prometo. Ela passou o dedo na foto do filho dele. Esse menino tinha tudo. E mesmo assim, perdeu tudo de uma vez. A voz dela embargou. A gente perdeu o pai de vocês, mas ainda tem um ao outro. Eduardo ficou imóvel. Ele esperava flagrante. Esperava traição. Esperava crime. Mas estava vendo algo que nunca imaginou. Uma mãe ensinando os filhos a sonhar, usando a casa dele como exemplo de esperança. Mas o que ela fez logo depois foi o que realmente deixou Eduardo sem palavras. Eduardo ainda estava tentando processar tudo. O coração batendo pesado. Marina desligou a câmera do celular. Ficou alguns segundos parada, respirando fundo. Então fez algo que Eduardo jamais esperaria. Ela se levantou. Foi até a cozinha. Pegou um saco pequeno dentro da bolsa. Voltou para a sala. Sentou no chão e começou a tirar moedas. Moedas de R$1, de 50 centavos. Algumas notas amassadas. Ela colocou tudo organizado sobre a mesa de centro. Ela ligou o celular de novo. Hoje eu consegui guardar mais R$15. Disse sorrindo, tentando parecer animada. Tá chegando mais perto, meus amores. Eduardo aproximou o rosto da tela. Marina abriu um caderninho velho, cheio de anotações. Na capa estava escrito: Casa dos Sonhos. Ela mostrou para o celular. Já temos R$3.247. Ela respirou fundo. Ainda falta muito, mas eu prometi para vocês que um dia a gente vai ter um lugar só nosso. Nem que eu limpe 1000 casas. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Ele lembrava do dia em que comprou aquela mansão. Foi uma assinatura, um cheque, alguns minutos. Para ela, era o sonho de uma vida inteira. De repente, Marina olhou novamente para o porta-retrato, se aproximou e disse baixinho: Senhor Eduardo, o senhor não sabe, mas trabalhar aqui me dá esperança. Ela abaixou os olhos. O senhor perdeu sua família. Eu perdi o pai dos meus filhos. A voz falhou. Mas eu aprendi que quando a gente desiste, as crianças pagam o preço. Eduardo travou.
Ela não fazia ideia de que estava sendo observada. E mesmo assim, falava com respeito, com empatia, sem rancor, sem inveja, sem maldade. Ela pegou as moedas, guardou tudo de volta no saquinho, secou as lágrimas, levantou, arrumou o sofá e saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Eduardo ficou parado, o celular ainda na mão. A câmera que ele instalou para flagrar uma traição acabou revelando algo muito maior. Mas o que ele fez no dia seguinte mudou a vida dos dois para sempre. Eduardo não conseguiu dormir. A imagem das moedas sobre a mesa não saía da cabeça. Ele pensava no cheque que assinava sem olhar, no cartão que passava sem sentir, nos investimentos que rendiam enquanto ele dormia. E pensava nela, contando moedas no chão da sala. Para realizar um sonho simples, uma casa. Ele abriu o aplicativo da câmera novamente. Reviu tudo. 2 vezes. Na terceira, ele já estava com os olhos marejados. Não era pena. Era vergonha. No dia seguinte, ele chegou mais cedo. Marina estranhou. Bom dia, senhor Eduardo. Ele apenas assentiu. Marina, pode vir aqui um minuto? Ela congelou. O coração disparou. A mente dela correu. Será que fiz algo errado? Ela entrou na sala. Ficou de pé, mãos unidas, respeitosa. O senhor precisa de algo? Eduardo olhou para ela por alguns segundos e disse algo inesperado. Ontem você ficou alguns minutos a mais aqui, não foi? O rosto dela perdeu a cor. Eu posso explicar, senhor. Ela respirava rápido. Eu não mexi em nada, eu juro. Eduardo levantou a mão, interrompendo. Eu sei. Silêncio. Ela não entendeu. Ele pegou o celular, colocou sobre a mesa. Eu instalei uma câmera. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Os olhos encheram de lágrimas. Não de culpa, mas de humilhação. Eu sinto muito. Se eu fiz algo que o senhor não gostou, a voz dela tremia. Eduardo balançou a cabeça. Você não fez nada errado. Ele respirou fundo. Pelo contrário. Marina levantou os olhos confusa. Eu vi você falando com seus filhos. O silêncio ficou pesado. Ela fechou os olhos, como se esperasse o pior. Mas então ele completou. Eu vi você contando as moedas. Uma lágrima escapou pelo rosto dela. Ela não sabia o que dizer. E o que Eduardo falou em seguida mudou completamente o rumo daquela história. Eduardo respirou fundo. Olhou diretamente para Marina. Você não precisa mais juntar moedas. Ela franziu a testa. Confusa. Ele continuou. Eu não instalei aquela câmera porque confiava em você. Eu instalei porque eu não confiava em ninguém. Silêncio. Depois que perdi minha família, eu comecei a achar que todo mundo queria tirar algo de mim. Marina escutava imóvel. Mas ontem, você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido. Ela não entendia. Esperança. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Eduardo pegou um envelope que estava sobre a mesa. Colocou na frente dela. Aqui dentro não está uma doação. Ela hesitou. Está na entrada da sua casa. O mundo pareceu parar. O restante eu vou completar como um empréstimo sem juros. Você vai pagar quando puder. Do jeito que puder. Marina levou a mão à boca. Não acreditava. Mas por quê? Eduardo respondeu com a voz firme, mas suave. Porque seus filhos merecem um lar. E porque eu percebi que dinheiro não constrói casa. Constrói oportunidade. Uma lágrima caiu do rosto dela. Eu nunca vou esquecer isso, senhor. Ele balançou a cabeça. Não me agradeça. Só cumpra a promessa que fez para eles. Dias depois, Eduardo mandou retirar as câmeras. Não precisava mais delas. Ele entendeu algo naquela noite. Ele instalou uma câmera para flagrar desonestidade, mas acabou flagrando caráter. Enquanto ele tinha milhões na conta, ela tinha milhões em coragem. E foi ali naquela sala silenciosa que ele percebeu. Algumas pessoas são ricas de dinheiro. Outras são ricas de dignidade. E às vezes, quem parece pequeno aos olhos do mundo é quem carrega o maior valor dentro do peito. Às vezes a gente cria muros para se proteger, mas acaba se isolando do que poderia nos curar. Eduardo tinha dinheiro para comprar qualquer coisa, mas não conseguia comprar confiança. Marina não tinha quase nada, mas tinha algo que dinheiro nenhum paga: dignidade. E talvez a maior lição dessa história seja essa. Antes de julgar alguém, observe com o coração aberto, porque nem todo mundo que entra na sua casa quer tirar algo de você. Alguns entram para te ensinar algo.